Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta. Que alegria poder estar comunicando com vocês. Estava com saudades, viu? Estava sentindo a falta de tê-los aqui assistindo essas mensagens, compartilhando, curtindo. E que bom que deu certo para retornarmos hoje. E hoje nós temos uma convidada especialíssima, a irmã Alice. Mas antes de convidá-la, antes de chamá-la aqui, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal. Essa parte vai nos deixando assim bem animados. Que Deus abençoe a todos. Fique por aí, até o final. Tem coisa boa hoje aí de Deus para os nossos corações, tá bom? Irmã Alice, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Gilmar Tavares. É uma honra estar aqui com o Senhor, né, com os inscritos do canal. Quem não inscreveu, se inscreva, porque neste canal é bênção pura. Viu aí, viu, gente? Obedeça a irmã Alice. Amém. Irmã Alice, já tinha um tempo que eu queria gravar com a irmã, e que bom que chegou essa oportunidade. E eu gostaria de saber algumas coisas, né? Eu não sou repórter, mas eu gosto de perguntar. A irmã sempre foi da igreja? Como é que é essa história aí? Não, pastor Gilmar. Eu nasci na Igreja Católica, meu avô era ministro da Eucaristia, né? Então, eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, só que aos 12 anos de idade, minha mãe, meu pai já havia conhecido o Senhor e se desviado. E minha mãe retorna para os caminhos do Senhor. E aí eu conheço Jesus aos 12 anos na Igreja Presbiteriana Renovada. Daí, meu pai voltou também, né? Ele havia saído de casa, aí ele retornou para casa, nós começamos a congregar, toda a minha família, e depois nós fomos para o Ministério de Anápolis, Assembleia de Deus, onde meu pai chegou até a ser pastor, né? E dirigir igreja. Olha aí, nós estamos sabendo um pouquinho mais da história da irmã Alice. Irmã Alice, eu sempre lhe conheci e lhe chamo de Alice, mas tem um nome composto por aí ou não? Como é que é? Não, é só Alice mesmo. Meu nome não é composto, não. É Alice Corrêa de Moraes, meu nome completo. E a Alice é casada com o meu amigo Sebastião. Sebastião. E com o Sebastião, vocês constituíram uma linda família. Conta para nós. Sim. Sebastião vulgo Netinho, né? Ninguém conhece como Sebastião. Sim. E eu vivi um período muito difícil. E aí foi quando eu conheci uma amiga, numa reunião de oração, e aí ela me convidou para vir a Madureira. E aí foi quando eu comecei a participar do projeto, hoje, há 19 anos, né, que o pastor Sinomar dirige, e ele me convidou para fazer parte do projeto, e aí eu conheci o meu esposo, né, e a gente namorou, noivou e casou em 3 meses. E hoje nós temos 3 filhos, né, o Arthur, o Heitor e o Luca. Uma grande família. Irmã Alice, então a senhora é bendita ou fruta entre os homens. Sou. Vou ser bem protegida. Disso eu não tenho dúvida. A irmã tocou num assunto aí
que eu louvo muito a Deus, que é o Hospital da Alma. O Hospital da Alma que já vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso ao longo de muitos anos, na liderança do pastor Bertier, do pastor Sinomar. Sim. E como que é participar desse trabalho tão maravilhoso? Pastor Gilmar, esse projeto é um projeto do coração de Deus mesmo, né? Bem dito pelo Senhor, pastor Bertinho, nosso presidente, nosso pastor, né? Que vem sendo usado por Deus para abrir as portas desse projeto, e o pastor Sinomar entra, né, efetivamente, para nos ajudar ali, nos arrebanhar, e é um projeto que mexe com a estrutura emocional, né, do ser humano, de quem participa, porque ali nós dispomos a nossa vida para interceder, para orar e auxiliar no que as almas, as pessoas estão aflitas e precisando. Este ano, eu estou um pouquinho fora da intercessão, né? Eu estou com as crianças. Então, ali no trabalho de crianças, a gente tem feito um trabalho também voltado a discipular essas crianças no sentido de nós realizamos um culto ali. As crianças, elas cumprimentam as outras com a paz do Senhor na hora da oportunidade. Nós fazemos oração intercessória, né? As crianças, elas têm a oportunidade de estar levando palavras, louvores, então não é um culto simplesmente ali para pular, cantar e gastar as nossas energias, né? Nós oramos e profetizamos sobre a vida daquelas crianças, pastor, que uns serão pastores, outros mestres, outros cantores, né? Outros evangelistas, e eu não desço de volta para a igreja sem profetizar que nenhuma daquelas crianças são para perdição. Todas são para salvação. Todas conhecerão a Cristo e não sairão do caminho do Senhor. É o maior objetivo nosso ali, levar realmente a salvação, que eles venham entender que sem Cristo nós não vamos ter êxito nenhum nessa trajetória, porque nosso êxito é ir para o céu, né? Que bom lhe ouvir, saber que o trabalho com as crianças está sendo feito, né? Está sendo desenvolvido. É um trabalho lindo que a irmã Alice faz, tem outras pessoas que fazem. Quando eu vejo a irmã Anésia, eu já lembro de criança, né? Eu olho e tem trabalho de crianças envolvidos, que bom. E a irmã Alice trabalha na área do ensino, da educação, ministerialmente e também profissionalmente. Como que é ser uma professora cristã nesse mundo que nós vivemos? Então, eu tenho a grande sorte, né, de trabalhar na escola, que é um convênio com o município, mas é um convênio com a igreja, né? A nossa mantenedora é a ABID, né, Associação Beneficente Irmãs Dorcas, o qual o pastor presidente, o pastor Berti é o presidente, e nós temos a pastora Elilde, né, como diretora. Então, ela nos dá total liberdade para estar trabalhando aqui na escola, e nós fazemos aqui devocional, né, qual as professoras, muitas são da nossa igreja, nós não entramos no mérito da questão da religião, né, mas nós louvamos com as crianças, nós falamos dos personagens da Bíblia. Então, assim, respeitando as famílias, na orientação de cada família, mas nós estamos levando as sementinhas, né? As sementes, as boas novas e o amor de Cristo. Irmã Alice, a Sim. irmã, além de mãe,
além de esposa, além de professora, tanto na escola das crianças como na escola da BID, mas eu sei que a irmã também é pregadora. Uai, pastor Gilmar, nós levamos, quando convidada, a palavra do Senhor. Nós falamos de Jesus. Que bom! E é isso mesmo que nós queremos, né? Que os pregadores, que as pregadoras, ensinadores, falem de Jesus, anuncie a Jesus, compartilhe, né, essa mensagem. E Jesus está na Bíblia toda. Inclusive, irmã Alice, eu estava lendo as Escrituras e me deparei mais uma vez com um texto maravilhoso, que fica em 2 Reis, capítulo 5. Nessa passagem, nós encontramos a história de Naamã. E eu gostaria que a irmã tivesse toda a liberdade para compartilhar conosco alguma coisa de Deus nessa passagem. Amém, pastor Gilmar. Eu realmente amo essa passagem de Naamã. Eu acredito, e para a minha vida eu tiro muitas coisas necessárias nessa passagem, porque Naamã, ele era um homem de projeção, né? Ele era o capitão da guarda do rei de Damasco, que é capital da Síria, né? E ele era um homem de muito, aqui na palavra do Senhor fala que por meio dele, de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Então, Naamã, ele era um homem muito honrado. Ele era do alto escalão do governo, ele tinha honra política, ele tinha honra no meio da sociedade, prestígio popular, porque onde Naamã chegava, pastor Gilmar, as pessoas o aplaudiam. Acredito eu que as pessoas diziam, olha lá, através dele, Deus tem nos dado a vitória. Este é o homem com quem derrota os nossos inimigos e adversários, né? Então, acredito que Naamã, ele tinha condecorações na sua farda, né? Ele era altamente prestigiado pelo rei. Se ele chegasse, o rei abriria as portas para falar com ele, né? Mas o mais interessante é que Naamã, ele tinha esse prestígio lá fora, mas chegava em casa, ele tirava a armadura, ele estava leproso, né? Então, prestígio pessoal, social, prestígio político, mas leproso. Um projeto pessoal leproso, fracassado, né? Chegava em casa, tirava a sua armadura, seu corpo estava leproso. Então, é uma duplicidade, ele vivia uma duplicidade. E hoje, quantas pessoas estão vivendo assim, pastor Gilmar? Nas redes sociais, perfeito, sorridente, mas em casa, trancado num quarto, triste, amargurado, rancoroso. Porque hoje em dia a lepra não é só física. Nós podemos comparar essa lepra também com algo espiritual. Existem algumas características semelhantes, né? Também. No caso, a lepra, ela separa. Porque quando o leproso não podia ficar com os outros, né? E a dor, a angústia, a falta de Deus também separa. Separa o ser humano da sociedade, separa o ser humano de Deus. Né? A lepra também contamina. O pecado, pastor, também contamina. Né? O que aqui na palavra do Senhor fala?
As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você ficar muito perto de pessoa que murmura, logo você vai estar murmurando também. Se você fica muito perto de pessoas rancorosas, você logo vai angustiadas, você logo começa a ficar ali angustiado também, né? A lepra, ela insensibiliza, né? Porque como ela atinge o sistema nervoso central, a lepra física, né? A doença que hoje nós chamamos de hanseníase, antigamente não havia cura, hoje a cura, né? Então a lepra, ela sensibiliza, ela necrosa e deforma. O pecado, ele te sensibiliza do amor de Deus, ele te tira do foco, ele te faz perder ali a sensibilidade ao Espírito Santo. E o pecado, pastor Gilmar, ele deforma o ser humano. A lepra, ela mata. Antigamente ela matava, né? E o salário do pecado é a morte. Né? O pecado também mata. Então, assim, antigamente, né? A lepra, ela matava mesmo. Quem estava leproso estava com já um atestado de morte, né? Hoje em dia, quantas pessoas têm morrido por depressão, por viver algo que não realmente, por não conseguir expor os seus sentimentos, por ser incompreendido, tem sido morto dentro. Às vezes nós temos soldados mortos dentro da igreja e não percebemos. E não conseguimos auxiliar, né? Então essa é uma comparação, é um exemplo, né? Porque a medicina, pastor Gilmar, ela tem limitação. Nós compramos um plano de saúde, mas não compramos a saúde. O dinheiro, ele tem limitação, porque nós compramos uma casa, mas não compramos um lar. Né? A política tem limitação, embora todas as autoridades são constituídas pelo Senhor, certo? Mas nem tudo um político pode fazer por nós. E aí eu vejo aqui, nessa passagem, que quando Naamã, ele se vê nessa situação, o rei manda uma carta para o rei de Israel, porque uma menina que foi levada cativa para a casa de Naamã para ser serva de sua esposa, diz, olha, há um homem lá em Israel que pode resolver a causa do meu Senhor. Pastor, eu quero te dizer que esta menina, arrancada do seu seio familiar, quem sabe os seus pais estavam mortos, uma menina que sai da sua tradição e vai viver no meio de idólatras, uma menina que tem como pior inimigo o seu Senhor, porque ele pode destruir a sua região ou os seus conterrâneos. Essa menina não deixa de ser embaixadora do céu. Essa menina fala o que ela viveu e dá testemunho de Cristo quando ela diz, lá em Israel há um homem que pode resolver a causa do meu Senhor. Uma menina que não deixa ser produto do meio, embora sendo ali sudigada, fazendo serviços, sendo cativa, ela diz não.
Eu quero a cura do meu Senhor. Pastor, eu quero ser como essa menina. Que nós tenhamos o coração aberto para abençoar quem nos amaldiçoa. Que nós temos o coração aberto para abençoar quem, às vezes, sem querer, põe alguma pedra no nosso caminho, nos faz tropeçar. Nós precisamos começar a dar a outra face, pastor Gilmar. Não é? E começar a abençoar muito mais do que nós abençoamos hoje. Sabido disso, Naamã vai até o rei escreve uma carta, o rei manda presentes para o rei de Israel, mas há um equívoco aí, pastor Gilmar. Deus, ele não obedece a canetada de poderosos. Deus, ele não se submete a prestígio de ninguém. Sabe por quê? Porque quem dá é ele. Porque nosso Deus é livre. Deus não precisa de um decreto de Biden para executar algumas coisas. O nosso Deus, ele é livre. Aleluia. Sabe por quê? Porque a religião, pastor Gilmar, não é questão de relações públicas. Não. A bênção de Deus, a salvação, não é um negócio que eu posso escrever uma carta e comprar a salvação. Que eu posso mandar um presente e comprar a salvação. A graça de Deus não é um produto. Não, a graça de Deus não é um produto. A empresa, a igreja não é uma empresa. Sabe por quê? Porque o céu é de graça. As bênçãos do Senhor não são vendidas, como o rei pensou que seria. Quando essa carta chega até o rei de Israel, ele se desespera, porque ele começa a entender isso. Meu Deus, ele quer achar um motivo de contender comigo, porque o que eu posso fazer em relação a isso? Aí resume o que eu disse. Deus é livre e as bênçãos do Senhor não são compradas. Porque a graça é de graça. Amém? E quando o rei começa a se desesperar, eu estou aqui olhando a Bíblia, ele rasga as suas vestes e ele começa a entrar num desespero. Aí o homem de Deus, o homem espiritual, o homem racional também, sabe o que está acontecendo. E este homem é o profeta Eliseu. Eu acho tão lindo a história de Eliseu, pastor Gilmar, porque Elias foi um homem que lutou contra a idolatria. Eliseu foi um homem mais voltado a abençoar as pessoas, a abençoar ministérios, porque ele era líder da casa de profetas, a realizar milagres. E aí Eliseu, ele manda dizer para o rei: ei, não desespera não, acalma o seu coração. Por que rasgas as vestes? Aqui no versículo 8, né? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Quando a gente tenta por meios humanos e pessoais, que é o normal, a gente corre em alguém, não tem solução. A gente corre no vereador, não tem solução. A gente corre no médico, não tem solução. E aí a gente depara que a gente deixou, às vezes, Deus por último.
Nós precisamos agir por meios normais, naturais? Sim. Precisamos pedir auxílio, apoio a quem a gente pode pedir? Sim. Mas antes de tudo, nós não podemos esquecer que é por Ele, através dEle e para Ele que são todas as coisas. Que se nós estivermos conectados a Ele, nós não vamos bater em uma porta sem necessidade, pastor Gilmar. Porque além de orientação, Deus nos dá a condução. Eu tenho dito isso para o Senhor. Senhor, eu quero andar na tua orientação, mas eu preciso da sua condução. Só permita que eu vá onde eu possa ir. Só permita que eu fale o que eu posso falar. Nós precisamos ser guiados em todas as coisas. E aí, Eliseu manda alguém dizer para ele, vai lá no Rio Jordão e se mergulhe 7 vezes que você vai ser curado. O que Naamã faz? Ele dá uma revoltada aqui. Por quê? Porque eu estou acostumado a ser aplaudido, porque eu estou acostumado a ser condecorado, eu estou acostumado com as minhas medalhas, os meus diplomas. De repente, eu chego em um lugar e nem comigo ele vem falar, ele manda alguém falar comigo. Eu acho que ele esperava que Eliseu colocasse o nome dele no outdoor, conclamasse um coral para ele, fizesse a propaganda do sobrenatural, porque aqui ele diz assim, ele tinha que ter vindo aqui, invocado o nome de Deus em pé. Mas eu quero te dizer que Eliseu não queria tomar o lugar de Deus, Eliseu não queria fazer propaganda do sobrenatural. Eliseu simplesmente queria ser usado pelo Deus de Israel. E aí um grande milagre começa a acontecer, pastor Gilmar. Um grande milagre realizado sem espalhafato algum, sem estrela na testa nenhuma de ninguém. E ele começa a ser realizado depois que Naamã começa a descer do pedestal. Os servos dele dizem ali, se ele tivesse te pedido outra coisa, muito mais difícil o senhor não faria. E ele diz, mas os rios de Abana e Farfar em Damasco são melhores do que de Israel, do que Jordão. Mas os empregados insistem. E ele vai. E ele precisa depositar aos pés de Deus as suas medalhas, os seus diplomas, as suas condecorações, os seus troféus e as suas vitórias. E o milagre também ele é realizado depois dele reconhecer a sua feiura. Eu acredito muito, pastor Gilmar, que Eliseu, quando diz, vai e se banhe no Rio Jordão 7 vezes, ali, pastor, ele teve que tirar a sua armadura. Ele teve que tirar e mostrar a feiura do seu pecado, da sua lepra. Quantas vezes passou para Deus realizar um milagre nas nossas vidas, nós temos que descer, nos humilhar, dizer, não, Senhor, até aqui eu fui, eu consegui, mas daqui para frente eu estou depositando no teu altar, porque se não for o Senhor, eu não dou um passo sequer. Quantas vezes nós precisamos depositar a nossa ansiedade aos pés do Senhor, que é a falta de confiança, a preocupação excessiva, porque com a ansiedade não vai. Nós precisamos depositar aos pés do Senhor o nosso eu. E sabe fazer o quê, pastor? Tirar a nossa máscara. Nessa máscara que a gente está usando por causa da pandemia, não. É a máscara que só Deus conhece aqui dentro. E para Naamã,
entrar no Jordão, ele teve que tirar a sua armadura e mostrar a sua doença. Nós também precisamos descer mais no altar de Deus e mostrar as nossas limitações ao Senhor. E o milagre, ele é realizado também depois de Naamã obedecer na totalidade à ordem do profeta. Porque não adianta, pastor, a gente ter uma obediência parcial. Eu mergulho uma vez, eu mergulho 2 vezes, eu mergulho 3 vezes, parou ali, continua leproso, continua ferido, continua amargurado. Para que eu receba a bênção completa, eu preciso obedecer na totalidade à ordem do Senhor. Quantas pessoas têm fracassado, têm se enclausurado, têm vivido coisas que não eram para viver pela obediência parcial. Quantas pessoas batem, desculpa pela expressão, a cara na parede, porque pensa que está obedecendo, mas quer dar o seu próprio jeito. Como diz lá em Juízes, o povo estava andando segundo o seu próprio conselho. Não quer pedir o conselho para um pastor Bertier, para um pastor Gilmar, para um pastor Odilon. Não quer pedir um conselho para alguém mais espiritual, mais centrado, que vai dar uma palavra boa, e prefere andar sobre seu próprio caminho, seu próprio conselho. Só que o que eu acho mais interessante ainda nessa passagem é que o milagre ele é feito maravilhoso, porque o milagre, pastor, ele nos traz alegria, mas ele não traz fé. A fé que gera o milagre até traz fé, mas ele não gera fé. O que gera a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Mas que gera o milagre, ele é gerado através da fé. A fé que produz o milagre. Muitas pessoas veem milagre e dali se esquecem. Passa aquela emoção do milagre e esquece. Então não é o milagre que gera fé, é a fé que gera o milagre. O milagre aconteceu, mas o maior milagre foi a bênção da salvação de Naamã. O que eu acho lindo é quando ele volta, aí sim Eliseu recebe, né? Ele volta e aí ele diz, ele foi totalmente purificado, porque primeiro ele se humilhou, segundo, ele diz e ele reconhece, ele diz aqui, eu estou lendo aqui no versículo 15, na parte B, ele diz, agora sei que não há nenhum outro Deus, senão o Deus de Israel. Aleluia. Eu quero dizer para você que está ouvindo, o pastor Gilmar, neste canal maravilhoso, a irmã Alice, eu quero te dizer que não há outro Deus. Meu irmão, ou meu companheiro, né, de trajetória nessa vida, que não há outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Se você tem procurado algumas coisas e não tem encontrado solução, não tem encontrado resposta, eu trago neste dia para você algo da parte de Deus. Não há outro Deus. Abrigo, procura conselho, procura perdão nele, que você vai mergulhar no Jordão. Mergulha no Jordão de Deus e saia de lá purificado da angústia, dos pecados. Sai de lá purificado da arrogância, do rancor, até dessa depressão que assola o mundo. O verdadeiro amor lança fora
todo medo. Você que está aí nos ouvindo, se sentir vontade, coloque a mão no seu coração e receba esse Deus de Israel que purifica o homem de lepra, que purifica o homem de pecado e que traz a salvação. E que tem a promessa do céu. O céu é real, o sobrenatural é real e que ele traz, que o céu é de graça, a salvação foi comprada por um preço de sangue, mas para nós ela é de graça. E Naamã mudou radicalmente, pastor. Nós às vezes precisamos ter uma mudança radical nas nossas vidas também. Ele aqui, no versículo 17, aqui ele diz o seguinte, na parte B também. Nunca mais, pois teu servo, ele está dizendo dele, falando para Eliseu, olha, teu servo aqui Naamã, nunca mais fará holocaustos. Ele deixa a idolatria, ele deixa as suas crenças pagãs, ele diz, nunca mais eu farei sacrifícios e holocausto a nenhum outro Deus. A nenhum outro Deus. Naamã, ele chega leproso ali e ele sai curado. Ele chega perdido e ele sai salvo. Ele chega idólatra e ele sai adorando a Deus. Eu quero te dizer que Deus continua o mesmo, continua realizando milagres, continua limpando corações, limpando o corpo físico. Eu quero te dizer, mergulha hoje, meu irmão, no Jordão de Deus. Estou falando simbolicamente. Começa a obedecer a Deus na sua totalidade. Começa a adorar mais ao Senhor. Não importa a situação, adore ao Senhor. Que Deus realiza milagres na minha vida, na sua vida e na vida das nossas famílias. Glória a Deus! Amém. Que bênção! A minha vontade é de ficar aqui, ó, glorificando. Que mensagem poderosa. É um texto que é relativamente conhecido, mas parece que tem dias que ele fala poderosamente conosco, não é verdade? É verdade. Irmã Alice, eu quero lhe lançar um desafio. Oh! Vamos desenvolver uma série de mensagens no livro dos Reis. Aí nós vamos pegar capítulo por capítulo ou história por história e compartilhar com essas pessoas aí que precisam muito de uma direção de Deus. Ora aí! Pensa Amém! aí. De joelho é melhor, né? Oração. Glória a Deus. Então, nós vamos agora para a oração. Então, vamos orar. Senhor, neste dia nós queremos entregar totalmente a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos. Ô Senhor, visita-nos integralmente, por dentro, por fora, que nós venhamos a ter uma obediência total. Venha nos conduzir, nos alinhar à Tua vontade, ser conosco por onde formos, por onde andarmos. Oh Deus, neste momento visita a nossa alma, visita todo o nosso ser e traga paz, consolo
e que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, por essa oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe todos os seus projetos e que Ele faça, segundo a vontade dEle na sua vida, o melhor. Tá bom? Muito obrigada. Paz do Senhor. Glória a Deus! Que mensagem poderosa! A irmã Alice foi usada pelo Espírito Santo para falar aos nossos corações. Vai ficando por aí. Daqui a pouco teremos mais conteúdos de valor para a edificação de nossas vidas. Te peço para que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, né? Sempre olhe na descrição de nossos vídeos, porque ali costumamos deixar algum contato ou alguma oferta, e peço para que você sempre olhe as descrições de nossos vídeos. Vai ficando por aí. Não vai embora. Daqui a pouco teremos muito mais conteúdos de valor para os nossos corações. Deus te abençoe. Fica na paz.